Campeão lá na MLS e um dos grandes destaques do campeonato dos Estados Unidos, o atacante Gabriel Pec vem chamando a atenção do mercado europeu. O jogador que foi revelado pelo Vasco se transferiu no início dessa temporada aí para o Los Angeles Galaxy. Devido à boa campanha do Galaxy com o título e também as boas atuações do jogador, o jogador somando 21 gols em 41 jogos com a camisa do Los Angeles Galaxy e 19 assistências, ele chama a atenção do mercado europeu. E clubes como Arsenal, Liverpool, Inter de Milão, Napoli e também o Newcastle estariam interessados em contratar o Gabriel Pec já em janeiro agora, nessa janela de transferências aí que vai se abrir lá na Europa, e ele pode ser um reforço de algum gigante europeu, claramente devido ao destaque do jogador que foi considerado a melhor contratação da MLS, mas que devido a circunstâncias desconhecidas, ninguém entendeu isso, o cara não esteve sequer na seleção do campeonato, mas foi um dos principais jogadores da temporada lá no futebol norte-americano, foi considerada a contratação do ano, mas não estava na seleção do campeonato dos Estados Unidos. Mas mesmo assim, ele chama a atenção do mercado europeu e esses clubes podem tentar sua contratação. Sinceramente, na minha opinião, acho que seria muito interessante ele começar ali para um clube menor, talvez indo para o Newcastle, o Napoli, para depois começar a dar voos mais altos aí na sua carreira. Ele é um jogador que se encaixa bem no perfil da Premier League, um jogador muito veloz, que tem uma grande eficiência tática e também consegue ser muito driblador, né? Tem lances absurdos que ele fez na MLS, claramente é um campeonato mais fraco, mas esse jogador, se for melhor trabalhado e potencializado, ele pode ser muito útil lá no futebol europeu, no clube que ele estiver atuando, né? Eu acho que seria muito interessante para ele ir jogar no Newcastle. E vocês, se fosse o Gabriel Pec, qual seria a sua escolha? Deixa nos comentários aí onde você gostaria de ver o Pec na próxima temporada. Bom, e no vídeo de hoje a gente vai falar aqui de muitas outras coisas, cara. Roger Guedes aí pode ser reforço do Flamengo, o Palmeiras contratando um reforço que estava lá na MLS, inclusive, lá no Orlando City. Também o Vasco querendo um zagueiro que está de saída do Corinthians. Muita coisa no vídeo de hoje aqui. Barca lá no Atlético Paranaense, né, cara? Caiu de divisão. Mas antes de começar, deixa o likezão para fortalecer. Se inscreve aí se você não está inscrito. Ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos aqui no nosso canal Showball. A gente está de volta. Estamos postando vídeo todo dia. Para você não perder nada, se inscreve aí e ativa o sininho. Vou agradecer demais se você der essa moralzona. A gente está querendo chegar a 30 mil inscritos. Tamo junto. Bom, sem mais enrolações, vamos aí para o nosso girão do mercado da bola. O Bahia oficializou uma proposta de 19 milhões de reais ao Atlético Mineiro para contratar o goleiro Everson. O goleiro é um grande pedido aí do Rogério Ceni, por se tratar de um goleiro que tem habilidade com os pés, né? Vale ressaltar que quando ele jogava no Ceará, ele andava fazendo uns golzinhos de falta. Será que essa possibilidade de trabalhar com o Rogério Ceni não volta aí o desejo do jogador em bater falta, né, cara? Certamente seria algo muito interessante da gente ver na próxima temporada lá no Bahia. O Bahia estaria disputando com o seu maior rival hoje a contratação do atacante Isidro Pita. O Bahia teve uma proposta recusada inicialmente pelo Cuiabá e o Vitória, por sua vez, de acordo com o jornalista Vene Casagrande, teria feito uma proposta melhor do que a do Bahia e os valores teriam agradado ao Cuiabá. Pode ser, quem sabe, o jogador reforce aí o maior rival do Bahia, que foi quem tentou primeiro a contratação do Pita. E por falar em Vitória, o clube que voltou aí à Sul-Americana tenta contratar o volante Ronaldo, jogador que disputou o último Campeonato Brasileiro pelo Juventude. Jogador de 28 anos, foi revelado pelo Flamengo e também passou pelo maior rival do Vitória, o Bahia, e também esteve jogando no futebol japonês. O Sport, que recentemente voltou à primeira divisão, anunciou oficialmente a contratação do atacante Gustavo Maia, ex-náutico, né, nos rivais aí do Sport lá em Pernambuco. O contrato do jogador de 23 anos será válido até o fim de 2026. O jogador que foi revelado pelo São Paulo tem passagens pelo Barcelona B, Internacional, Valência B e também Vila Nova, e o seu último clube foi o Náutico. O Cruzeiro acionou a cláusula de renovação automática aí do volante Lucas Silva. O jogador renovou seu contrato por mais 2 temporadas com a Raposa. O jogador revelado pelo clube nunca escondeu seu amor pelo Cruzeiro e vai continuar aí por mais 2 anos. Possivelmente pode ser que daqui ao término desse contrato ele encerre a sua carreira. E o Cruzeiro tenta reforçar a equipe também, né, cara? O Cruzeiro aguarda a reunião aí do lateral direito Mike com o Palmeiras e estuda investir novamente no jogador que foi revelado pelo próprio clube mineiro e ele pode, quem sabe, retornar à Raposa em 2025. Esse aqui seria um bom reforço para o Cruzeiro. O Juventude teria demonstrado interesse na contratação aí do francês Bolazzi, jogador que disputou o último brasileiro pelo Criciúma, um dos pouquíssimos destaques do Criciúma. O jogador, apesar de ser rebaixado, mas se destacou bastante no brasileiro e chama a atenção de clubes que irão disputar o Brasileirão em 2025 e pode ser uma oportunidade para ele jogar no Juventude.
O Tigres do México tem interesse na contratação do volante Alan Franco do Atlético Mineiro. A diretoria do Galo não estaria planejando negociar equatoriano aí em 2025, mas quem sabe se pintar aquela proposta muito alta, né, cara? Acho que vai ficar bem difícil o Atlético Mineiro segurar aí o Alan Franco, o Tigres, lá no México. É um time que tem muita grana. Eu acho que junto com a América do México são os clubes mais poderosos financeiramente. Também tem o Monterrey, também tem muita grana, mas lá no México são clubes aí poderosos e podem investir aí facilmente na contratação de jogadores aqui do futebol brasileiro. Já que a gente mencionou o futebol mexicano, o Pumas, também lá do México, tem interesse na contratação do meio-campista Eduardo, que está em fim de contrato com o Botafogo. O jogador deseja permanecer no clube, mas vem recebendo sondagens de outros clubes, e o Pumas do México, de acordo com o Globoesporte.com, estaria interessado na contratação do Eduardo. Já que a gente falou no Botafogo, a grande estrela aí do time, acho que juntamente ali com o Almada e também o Savarino, o atacante Luiz Henrique, desperta interesse do Barcelona, meus amigos. Vem correndo essa notícia aí, mundo afora, se especula bastante uma possibilidade de transferência do Luiz Henrique para o Barcelona, mas o Barça vai ter que pagar uma grana muito pesada aí para contratar o jogador. O Botafogo desembolsou cerca de 100 milhões de reais para contratá-lo no início da temporada. Deu muito certo, né? O cara entregou muita coisa, chegou à seleção brasileira. Além de ser importante no Botafogo, vem sendo importante também na seleção brasileira. É um cara extraordinário, é um jogador fantástico. Com certeza seria um baita reforço, sim. E também para a carreira do jogador, para o desenvolvimento dele como um atleta mais completo, pode ser, quem sabe, o Barcelona seja um ótimo caminho aí para ele se desenvolver mais. Já tem um companheiro de seleção lá, né, que tem um Rafinha lá no Barcelona. Pode ser que ele não encontre dificuldades para se adaptar, já que ele passou recentemente pelo futebol espanhol lá no Betis, né? Deixe nos comentários o que você acha do Luiz Henrique do Barcelona. Seria uma baita contratação, na minha opinião. Bom, seguindo com o nosso girão de notícias, o Ceará segue no mercado e mira reforço para a próxima temporada. E um desses nomes seria aí do meio-campista Shailon, jogador que foi um dos pouquíssimos destaques do Atlético Goianiense nessa temporada. Já chama a atenção do mercado, e clubes aí que subiram de divisão e clubes menores que permaneceram na Série A estão sondando essa situação, e o Ceará pode ser aí a nova casa do Shailon. Um jogador interessante, mas que não foi melhor potencializado devido a isso, né? Sempre está atuando em equipes menores. Não teve uma oportunidade em um clube grande, após, claro, a passagem dele pelo São Paulo, foi revelado pelo São Paulo, mas não se firmou por lá, e ele ainda não teve uma passagem em um grande clube aqui no Brasil para se desenvolver mais, né? E o Ceará, que subiu de divisão, pode tentar essa contratação, que na minha opinião seria ótimo para o Vozão aí na Série A no ano que vem. O Santos, que também voltou aí para a elite do futebol, sinaliza o interesse em contratar o atacante Luciano. O clube paulista teria oferecido aí ao rival o atacante Lucas Barbosa, destaque aí do Juventude, mais um valor na negociação. O São Paulo não teria gostado dessa ideia até o momento. As conversas estão paradas, de acordo com o jornalista André Hernan. Apesar do Lucas Barbosa despertar interesse de vários clubes no futebol brasileiro, mas não teria chamado a atenção do São Paulo, mesmo com destaque no Juventude aí no Brasileirão desse ano, o jogador que pertence ao Santos. O Palmeiras estaria sinalizando uma proposta de 4 milhões de dólares, um pouco mais de 24 milhões de reais na cotação atual, para contratar o atacante Alex Arce da LDU de Quito. O clube equatoriano quer cerca de 36 milhões de reais para negociar o centroavante paraguaio de 28 anos. O Palmeiras não desistiu e as conversas seguem paradas no momento, de acordo também com as informações do André Hernan. O Atlético Paranaense, que caiu de divisão, demitiu aí o técnico Lúcio Gonzalez e também o dirigente Paulo Autuori. O Paulo Autuori, inclusive, teria chamado para si a responsabilidade do rebaixamento aí do Atlético Paranaense, mas isso não foi suficiente para ele se manter no cargo. Tampouco aí o Lúcio Gonzalez, dois profissionais que fizeram um péssimo trabalho no Furacão, né, cara? O Furacão rebaixado no ano do seu centenário, e também vários outros jogadores deixarão o Atlético Paranaense. A gente até falou sobre isso no vídeo de ontem. Mas também nem tudo são saídas lá. O Furacão já planeja também a nova montagem do seu elenco para a próxima temporada, para voltar à elite do futebol, e pode trazer um velho conhecido. O clube fez uma sondagem pelo retorno do goleiro Santos, que deverá deixar o Fortaleza, e pode ser, quem sabe, uma possibilidade. Vale ressaltar que o Atlético Paranaense deve negociar os goleiros Léo Link e também o Mikael, dois ótimos goleiros muito promissores, e o Santos pode voltar aí ao Furacão. Lá no rival do Atlético Paranaense, o Coritiba desistiu aí de contratar o meio-campista Matheus Friso. O jogador não permanecerá no Coxa em 2025. A diretoria não exercerá a opção de compra de 3 milhões de reais e o jogador pertence a Tombense, deverá voltar ao clube mineiro. E o desejo do meio atacante seria disputar a Série A na próxima temporada, só que até agora não chegou nenhuma proposta de nenhum clube da Série A por esse atleta. Deixe nos comentários se você gostaria de ver o Matheus Friso no seu clube.
O goleiro Felipe Alves ficará livre no mercado. O jogador sairá do Fluminense e aos 36 anos ele não teve seu contrato renovado e vai poder fechar com uma nova equipe aí na próxima temporada. E por falar em Fluminense, o clube negocia a contratação aí do atacante Renato Kaiser. O jogador está atualmente no Fortaleza. O atacante de 28 anos é visto como uma boa reposição para o John Kennedy, que está indo para o Pachuca do México por empréstimo com opção de compra. O atacante de 22 anos irá deixar o Fluminense aí nos próximos dias. Deixe nos comentários o que você acha do Renato Kaiser no Fluminense. Continuando lá no futebol carioca, o Flamengo tem interesse aí na contratação do atacante Roger Guedes e já tem conversas em andamento com o jogador do Al Rayyan lá do Catar. O atacante de 28 anos é o grande alvo da diretoria para a próxima temporada, de acordo com as informações da jornalista Emanuele Ribeiro lá do Globo Esporte. Com certeza o Roger Guedes seria uma baita contratação para qualquer time aqui no Brasil, né, cara? E com certeza o Flamengo aí querendo voltar a ganhar títulos na próxima temporada vai investir pesado e ainda mais com um novo presidente vai querer contratar grandes jogadores. O Roger Guedes surge aí como a primeira opção, né? Claramente o torcedor corintiano não vai curtir muito essa informação. E por falar em Corinthians, o clube está fazendo um limpo aí no seu elenco e o zagueiro Caetano deverá sair do timão, mas já tem clube interessado no atleta. O Vasco monitora a situação do zagueiro e o jogador está no radar do Vasco de acordo com as informações da Rádio Tupi. Vale ressaltar que o jogador foi bastante contestado nessa temporada lá no Corinthians e um eventual avanço com o Vasco deve acontecer após a chegada de um novo técnico lá no Cruz Maltino. Esse jogador já tem passagem pelos menores, Goiás, São Caetano, CRB, e no Corinthians ele não conseguiu se firmar tanto assim, foi bastante contestado nessa temporada, mas o Vasco está de olho nessa contratação, certamente, para compor o seu elenco. Por falar em Vasco, o clube se aproxima aí de fechar a venda da SAF para o grego Marinakis. O Vasco teria avançado muito nas conversas com esse investidor e a SAF do Vasco pode estar se encaminhando aí para ir para as mãos do grego. Pessoas ligadas aí a essas negociações disseram que será muito improvável que a SAF seja vendida até fevereiro. Possivelmente, o Vasco deverá ser vendido lá para o mês de março, abril. Com a chegada do grego, o Vasco deverá somente investir em reforço lá no meio do ano, lá no segundo semestre, na segunda janela de transferências aí do ano. Pode ser que o Vasco venha muito forte a partir do segundo semestre, né? E o Vasco vai ter que fazer contratações mais modestas, como a gente falou aí, o nome do Caetano agrada a diretoria do Vasco. O Vasco não tem tanto dinheiro assim para investir no mercado, já que o associativo que está tomando conta hoje do clube. Deixe nos comentários aí, torcedor vascaíno, o que você acha do nome do zagueiro Caetano. Bom, e fechando o nosso vídeo, o Palmeiras acertou aí a contratação do atacante uruguaio Facundo Torres. O jogador foi o grande destaque do Orlando City lá na MLS nessa temporada, levando o clube às semifinais aí, sendo eliminado aí pelo Red Bull New York, mas o atacante vem sendo convocado constantemente para a seleção do Uruguai e já tem o acerto com o Palmeiras, uma baita contratação. O Abel Ferreira que cobrou reforço na coletiva, na última coletiva do ano, e o Palmeiras já vem atendendo os seus pedidos, né? Fechando essa contratação, um jogador muito promissor. Certamente, se adaptar bem ao futebol brasileiro, vai jogar muita bola por aqui. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido e até o final. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto aí. É nóis.